Bom dia, queridos irmãos. Que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã, mais uma vez, diante da sua palavra. Peço que você já deixe sua Bíblia aberta, então, em Atos, capítulo 10. Nós estamos continuando o tempo que estamos tendo aqui, então, com a palavra do Senhor. Eu peço que, antes de lermos, então, você me dê mais um tempo da sua atenção, e eu quero tratar um pouco sobre esse tempo que nós temos aqui, sempre antes dos nossos cultos. Nós temos, graças a Deus, como igreja, a facilidade e a capacidade de conversarmos uns com os outros, assim, de forma efusiva, calorosa, e isso é uma bênção. Isso não é de maneira nenhuma algo que a gente desaprove ou não goste. Pelo contrário, isso faz o perfil da nossa igreja, e porque simplesmente nós somos assim, né? Nós somos brasileiros, somos nordestinos, recifenses, e a gente sabe bem o que é uma boa conversa, principalmente quando a gente passa a semana inteira sem se encontrar. No entanto, tendo dito isto, tendo dito que isso é uma bênção, que isso não deve ser desprezado ou rejeitado, nós queríamos chamar a sua atenção. Você vem ao domingo e é parte do domingo, quando nós estamos juntos, nos encontrarmos com os irmãos, podermos conversar, ter esse tempo que aprofunda a nossa comunhão, aprofunda os nossos relacionamentos. Por isso nós queremos pedir a você, solicitar a você, que você preste atenção ao seu horário de chegar. Porque para que a gente tenha essas boas conversas, para que a gente mantenha esses bons relacionamentos que aos domingos se desenvolvem, e a gente passa um pouco da lista aí, faz a revisão da nossa semana, tente chegar um pouco antes das 9, tente chegar com tempo para que você possa conversar com tantas pessoas que você quer conversar. Por quê? Porque quando a gente entra para cá, a gente coloca nos slides que a feira da alma se faz em silêncio, não é? Esse slide não é uma coisa colocada assim só porque a frase é bonita, mas a gente tenta fazer com que, pelo menos aqueles 10 minutos que antecedem o culto, você tente exercitar algo que é fundamental para a fé, para a espiritualidade, fundamental para que a gente possa adorar o Senhor com o coração no lugar. É próprio do ser humano que a gente se despece, a gente vem da semana corrida, a gente vem de cada dia mais informações sobre a nossa mente e coração. É fundamental a gente tentar exercitar esse aquietar-se, esse silenciar. Então nós queremos pedir aos irmãos que atentem para chegar mais cedo, poder manter isso, que é um ponto positivíssimo da nossa igreja, as nossas conversas, essa feira que se faz, mas ao mesmo tempo a gente também possa lembrar que essa feira da alma também precisa ser feita em silêncio. Entrar aqui no salão de culto, sentar-se, se aquietar, silenciar, e então aguardar para que nós possamos começar o tempo de adoração ao Senhor, ouvir a palavra de Deus com um coração um pouquinho mais que seja aquietado, silenciado, acalmado e concentrado. A concentração que nós empreendemos quando estamos adorando ao Senhor é fundamental, é reverência, é temor do Senhor. O Senhor e o seu povo se encontrando. Um povo reverente é um povo que presta atenção, é um povo que silencia. Então, não é deixar uma coisa para ter outra,
é termos as duas coisas. E isso é um avanço. Então, mantenhamos as nossas boas conversas com muito barulho, gente falando alto, lá fora, mais cedo, e ao entrarmos, lembrar que outro aspecto precisa ser desenvolvido: nos aquietar para ouvirmos e termos a atenção. Amém, igrejinha? Quem gosta desse igrejinha é Hugo. Eu mandei no grupo essa semana, falando da quinta, e ele ficou no particular, brincando com a minha cara. Mas é porque quando você tem filho, né, ele é sempre pequenininho, né, para você. Ele cresce, se desenvolve, mas é sempre seu filho, é sempre miudinho, né, mesmo que ele passe de você. Tendo dito isso, então, volte seus olhos ao texto. Eu quero ler com você. Nós vamos tratar hoje, então, aqui sobre Atos capítulo 10. Vamos começar essa manhã tratando e tentando perceber que o capítulo 10 e o capítulo 11 se voltam apenas para esse mesmo tema, esse mesmo assunto, que é exatamente o Deus que é o Deus único e Deus de todos os povos. Lucas começa a avançar agora para que nós compreendamos que nessa narrativa os propósitos de Deus revelados durante toda a história, prometido ao seu povo durante todos os tempos, estão agora se consumando, estão agora sendo estabelecidos na terra. Dissemos aqui no domingo passado que o capítulo 9, ou o final do capítulo 9, estava preparando essa cena exatamente para esse cumprimento daquilo que Deus tinha prometido ainda a Abraão, de que as famílias, os povos da terra seriam abençoados em Abraão. E vimos que o apóstolo Paulo esclarece então qual é essa perspectiva de forma mais ampla, que é essa bênção da promessa, é exatamente o recebimento do Espírito Santo do Senhor, para que pudesse então nos dar essa nova natureza, para que o seu Espírito operasse em nós, nos revelando, abrindo os nossos olhos para a natureza, a mensagem do Evangelho que já estava posta em todas as Escrituras. Nós vamos tratar então sobre capítulo 10 e capítulo 11, pensando como um bloco inteiro e de uma mensagem que está sendo colocada. Mas eu quero fazer a leitura então aqui do capítulo 11 com você. E nós vamos então, depois da leitura, orarmos. Vamos orar também por Igor e Adaís durante toda essa semana. Eu quero voltar então com você para os primeiros versículos do capítulo 10. Quero ler com você o capítulo 11. Abra então capítulo 11 de Atos, em que o apóstolo Pedro faz agora a sua defesa diante da igreja em Jerusalém, e como a própria defesa dele já explica aquilo que aconteceu no capítulo 10, para que a gente possa otimizar o tempo e deixar o raciocínio claro, eu quero ler com você a própria explicação daquilo que está acontecendo aqui em Atos capítulo 10. E então, depois da oração, você volta para os primeiros versículos do capítulo 10, ok? Diz assim então a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol debaixo do céu baixado do céu pelas quatro pontas
e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto à casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrassem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque mais uma vez seu coração diante do Senhor, para que nós possamos pedir a Deus aqui, então, a sua direção. Pai querido, Pai amado, tua palavra foi aberta aqui, lida, e por isso clamamos agora que o Espírito do Senhor nos conduza e abra os nossos olhos para a compreensão da tua palavra. Tem misericórdia de nós, somos necessitados do Senhor para compreender ao Senhor mesmo e aquilo que o Senhor revela de si. Pedimos também, Senhor, nesse instante, por Igor e Adaís, por essa casa, essa família, que em nome de Jesus tua boa mão esteja sobre eles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os guie em todos os propósitos, que o Senhor seja a alegria e a força da vida desse casal, que em nome de Jesus o caminhar deles, a vida deles, o relacionamento deles, glorifique ao Senhor em todo o tempo. Assim também pedimos por nossas vidas, para que o Senhor seja sempre glorificado. Em nome e por amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, algumas vezes olhamos para essa história como uma história em que o evangelista Lucas traz para nós aqui, quando tentamos com muito jeito contar, seria a história da conversão de Cornélio. Cornélio ouvindo o evangelho e convertendo-se ao Senhor. O fato é que o que acontece aqui demonstra e tem uma ênfase de Lucas muito mais para uma mudança de perspectiva do próprio apóstolo Pedro do que de Cornélio. Cornélio é alguém que é apresentado aqui como alguém
com um coração completamente disposto e aberto para ouvir a mensagem. No entanto, Pedro é quem aqui se demonstra ainda resistente quanto àquilo que já havia sido anunciado. A igreja seria testemunha até os confins da terra. Esse evangelho prometido desde Abraão, prometido desde que o homem pecou, Gênesis 3,15, em que todos os povos seriam alcançados pelo próprio Senhor e para o Senhor, é ainda aquilo que está no coração da igreja, representada aqui pelo seu representante, que é o próprio apóstolo Pedro. Ainda tem seus entraves e ainda tem um entendimento para que possa ser mais ampliado e avançado. Por isso, a compreensão de que a agência de Deus na terra agora é a igreja, de que Israel havia feito parte da antiga aliança e que ele era essa agência ou esse agente, essa compreensão que agora Deus agiria em todos os povos por meio de todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo, ainda é algo que não havia chegado completamente, e por isso esses 2 capítulos marcam exatamente o estabelecimento, a inauguração consumada, plena dessa nova aliança, em que agora o povo de Deus é a igreja do Senhor, não apenas como um elemento em que rompe e descontinua com o povo de Israel, mas esse mesmo Israel é parte também desta nova aliança, quando entende que agora o Senhor estabelece entre todos os povos essa sua agência, ou seja, a presença do seu Espírito agindo por meio do seu povo, agindo por meio de todos aqueles que haviam sido alcançados pelo Evangelho. Eles não haviam entendido ainda que a eleição de Israel como esse objetivo especial de favor de Deus para todos os povos, eles não haviam compreendido que esse era de fato o propósito de Deus quando elegeu ao seu povo Israel, alcançar todas as nações. John Stott diz que esse é o assunto principal, e o assunto seria a conversão de Cornélio como sendo secundária à própria conversão do apóstolo Pedro. Pedro está aqui também convertendo-se, no sentido em que esse entendimento só vai penetrar no seu coração de uma vez por todas nesta conversa com o Espírito do Senhor, dizendo para ele que ele deve exatamente compreender que aquilo que Deus purificou, de maneira nenhuma nós podemos considerar impuro. Nas palavras de Calvino, a visão tinha o objetivo de mostrar claramente a Pedro como que fosse uma pintura, um quadro, em que a diferença legal entre puro e impuro, agora, na nova aliança, havia sido abolida, de onde ele poderia inferir que essa parede que havia entre judeus e gentios, agora estava destruída. Nós vimos isso aqui, quando lemos a carta aos Efésios, mostrando que exatamente aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto, agora estavam unidos em Cristo Jesus, porque na cruz do Calvário ele rompeu a separação que havia entre os povos, entre judeus e gentios, entre o povo de Deus e aqueles que não faziam parte da aliança. A cruz do Calvário rompeu com isso, e agora, capítulo 10 e 11, é exatamente a expressão concreta desta realidade na face da terra. A igreja agora avançando com o poder do Espírito Santo, proclamando o Evangelho. Todos os povos são chamados a se curvarem diante do Deus que é Cristo Jesus.
todos os povos são chamados a se curvar diante daquele que é de fato o único Deus. Essa é uma mensagem que nos nossos dias ela parece ser autoritária, ela parece ser muito grosseira, ela parece ser pouco tolerante, mas esta é a mensagem das Escrituras. O único Deus verdadeiro é Cristo Jesus. Ele se fez carne, Ele habita entre nós, Ele habitou entre nós e chama a todos os povos a se curvar diante do seu senhorio. Então, capítulo 10 e 11, se você observar, do versículo 1 ao versículo 16, Lucas está registrando exatamente a visão de Cornélio e a visão de Pedro. Do 1 ao 16 nós temos essa narrativa desses dois homens tendo uma visão. A ida de Pedro a Cesareia, de acordo com a revelação divina, segue a partir do versículo 17 até o versículo 43. E aí, do versículo 44 ao 48, a descida do Espírito Santo sobre os gentios. E aí, a defesa de Pedro, a inclusão dos gentios na igreja, o reconhecimento desse fato pelos demais apóstolos e pelos líderes da igreja, é o que Lucas relata do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 11. Então observe, o foco nesses dois capítulos está exatamente nesse processo, mas não apenas em Pedro ampliando a sua visão quanto àquilo que Deus estava fazendo na história, como também a própria igreja, e nós lemos isso aqui no capítulo 11, a própria igreja questionando o apóstolo Pedro quanto a ele entrar na casa daqueles que poderiam ser considerados impuros diante do Senhor ou perante a lei. Daí vem a necessidade do apóstolo Pedro explicar-se. Veja, eu acho isso maravilhoso. Nós estamos tratando de Pedro. Pedro é um líder da igreja. E os líderes da igreja questionam a conduta do apóstolo Pedro. Nós não estamos falando aqui de um autoritarismo, de um sacerdotalismo ou um episcopalismo, mas nós estamos aqui tratando exatamente de uma igreja que tem os seus líderes e que todos os líderes são pares entre si. E a conduta de um líder, embora seja respeitadíssimo, ela também está submissa ao questionamento da igreja, da liderança da igreja, e ele precisa dar essas explicações. Mas as explicações de Pedro convencem também a própria igreja sobre essa amplitude do evangelho, da obra de Deus em alcançar todos os povos, chegar aos confins da terra, como o Senhor Jesus havia prometido. Então observe, volte seus olhos ao capítulo 10, versículo 1 e 2. Lucas relata então, dentro desse contexto inteiro, certo? Não perca de vista isso. Há uma promessa que Jesus faz ainda no capítulo 1, e o evangelista Lucas mantém o raciocínio até o 10. Essa é uma altura do texto que nós podemos nos dispersar no raciocínio e não perceber que isso é parte de todo um conjunto, de uma obra e de uma narrativa que está conectada. Versículo 2 do capítulo 10, aliás, versículo 1 do capítulo 10, eu li o versículo 1, mas falei 2. Lucas diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Até aí, nome comum entre os helenistas, porém, é um helenista, centurião de onde? Da corte chamada italiana. Esse homem é um gentio. Este homem faz parte do poder opressor sobre Israel, politicamente nesse momento.
Roma havia conquistado esse povo, e esse povo agora tem forças militares que os conduz e os força a pagar os impostos a Roma e a manterem-se submissos ao governo romano. Cornélio é um dos líderes dessa corte chamada italiana. Porém, Lucas usa aqui uma característica para esse homem que demonstra ou que relata o que acontecia muito naquela época. Muitos daqueles romanos que invadiram Jerusalém, que tomaram para si e que agora tinham uma força sobre aquela cidade, ouvindo da lei do Senhor, muitos deles ouvindo da palavra de Deus, tornaram-se prosélitos. Eram aqueles que aderiam à fé judaica. Eles vieram de outros povos, mas eles confessavam a mesma fé. Eles os prosélitos passavam a praticar, inclusive, todas as leis e mandamentos da lei, quanto a dias, quanto a festas, quanto a rituais de purificação. Eles aderiam de forma plena, muitas vezes, à lei ou à religião judaica. Mas haviam também aqueles que eram os prosélitos, chamados de prosélitos do portão. Eles não poderiam entrar muito além no templo, eles não poderiam entrar sequer no pátio do templo, mas eles ficavam no portão. Era proibido a eles a entrada exatamente porque eles não aderiam a todos os aspectos da lei. Eles abraçavam a fé, eles criam no único Deus, eles criam no Deus de Israel, eles confessavam aquilo, mas eles eram gentios, eles tinham outras práticas na vida e eles queriam manter aquelas práticas, mas eles confessavam o Deus de Israel como sendo o único Deus. Os termos que Lucas usa para se referir a Cornélio são termos exatamente quanto aos prosélitos do portão. Ele era um homem piedoso e temente a Deus. O que muitas vezes nós olhamos para um texto como esse e pensamos assim: mas Deus está ouvindo a oração de um descrente, né? Ouvindo a oração de um homem. O texto está nos dizendo que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. O temor que ele tinha ao Deus de Israel era algo que se traduzia em uma vida que esse homem desenvolvia, e era exatamente a vida de piedade. Por isso ele era considerado pelos judeus como um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas. Observe, e de contínuo orava a Deus. Esse homem havia aderido à religião judaica, crido no único Deus verdadeiro. Ele entendia a revelação que o Senhor tinha dado ao seu povo no Antigo Testamento. E conforme essa revelação havia sido dada, Antigo Testamento, Antiga Aliança, ele acreditava naquilo. A abolição dessas leis que os judeus possuíam, significava que judeus e gentios passam a entrar num novo relacionamento. Lucas cita aqui então um homem que, embora crendo em Deus, tendo a revelação, ainda assim os aspectos mais superficiais da lei, nas camadas da lei, como falei aqui no domingo passado, esse homem não se submetia a elas. Ele cria no âmago daquela lei. Havia um Deus, havia uma necessidade de buscar esse Deus, havia uma necessidade de buscar perdão desse Deus e salvação. Os outros aspectos da lei, sendo ele um gentio, ele não cumpria. Se esses aspectos são quebrados, há agora então uma nova realidade que se abre para esse homem. Então, Pedro não deveria continuar considerando como impuro
os gentios. E isso é o entendimento que o Espírito Santo leva a compreender, e é isso que ele explica para a igreja. Como eu poderia negar a eles, se o próprio Espírito Santo de Deus veio sobre eles, assim como veio a nós no princípio? O Senhor derramou o mesmo Espírito sobre os judeus convertidos a Cristo, agora também derramava sobre os gentios convertidos a Cristo o mesmo Espírito. Essa diferença começa a ser expressa de forma sutil, no progresso em que ela se desenvolve, mostrando que Cornélio já era alguém que tinha essa revelação do Antigo Testamento, que ainda assim não havia aderido a ela completamente, mas começava a compreender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor havia entregue ao seu povo. Versículo 3 diz que esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, observe, Cornélio. Este, fixando-lhe os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O Derek Johnson observa que essas obras, esse termo, as tuas obras subiram como memória diante do Senhor, é um termo que nos remete exatamente aos sacrifícios e às ofertas do Antigo Testamento. Assim como o povo oferecia o sacrifício para obter o perdão, como um caminho para que o Senhor os perdoasse dos seus próprios pecados, ou seja, o povo não olhava para si como alguém que tivesse justiça própria, mas o sacrifício apontava exatamente para a necessidade de um derramamento de sangue para que eles pudessem ser perdoados. Esses termos usados aqui por Lucas nos remetem exatamente a isso. Aquelas ofertas, aquelas esmolas que Cornélio oferecia, formavam ou serviam como um memorial, um sacrifício apresentado para adorar a Deus e para buscar perdão de Deus. Eles não eram realizações de justiça própria. O texto não está trazendo para nós uma ideia de que, porque Cornélio era bonzinho, Deus ouviu as orações dele. Essa termina sendo muitas vezes a nossa tendência e a complicação que se faz no texto. As orações de Cornélio não foram ouvidas porque ele era bom, porque ele tivesse uma justiça própria, mas aquilo que é oferecido como um memorial diante de Deus servia exatamente como uma busca de perdão e de salvação. Perdão, irmãos. Então, versículo 5 diz: agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja só, Cornélio, você andou até aquilo em que a revelação foi dada. Você ouviu, tornou-se um prosélito, ainda que do portão. Daqui você não entra muito. Há muitos aspectos da lei que você não aderiu, mas você crê no Deus vivo, você crê no único Deus, mas isso é só uma parte de tudo, de toda a história. Você vai procurar Pedro, sobrenome Simão, ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-lhes a Jope. Então, um homem que andava de acordo com a luz que já havia sido revelada no Antigo Testamento é apresentado por Lucas. Esse homem, a gente pode chamá-lo de um crente judaizante. Ele, de acordo com a revelação que tinha, ele havia caminhado. Mas observe, o texto que se desenvolve, nós vamos tratar um pouco mais sobre ele essa noite, mas eu quero
observar com você ainda alguns detalhes. Se você pular para o versículo 14, a conversa que Pedro tem com o Senhor sobre Cornélio, entenda, porque ainda que de forma figurada a visão apareça para Pedro, e Pedro diga, eu não vou comer, Senhor, porque eu não como o que é impuro, a conversa sobre Cornélio, que o Espírito Santo tem com o apóstolo Pedro, faz com que Pedro retruque, dizendo, de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi coisa imunda. O anjo então diz a ele, o que Deus purificou não considere como imundo. Versículo 17, Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. E é exatamente que os homens enviados por Cornélio chegam à sua casa e perguntam sobre Pedro, e chamando a Pedro, indagavam, versículo 18, se estava ali Simão, por sobrenome Pedro. E aí, enquanto Pedro meditava acerca da visão, é o Espírito Santo de Deus que, orquestrando todos esses fatos, diz a Pedro, está aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Veja, a narrativa então nos mostra que, apesar de fatos estarem acontecendo em lugares diferentes, há um aqui que é exatamente o orquestrador de tudo isso, e é o Espírito Santo do Senhor. Descendo Pedro, versículo 21, para junto dos homens, disse, a que me tendes, sou eu, a que vem buscar, a quem buscais, a que vieste? Então disseram, centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de quem? De toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te para a sua casa e ouvir as tuas palavras. A ideia do texto é, Cornélio foi orientado para que você, como embaixador das palavras que você recebeu, você vá à casa dele e leve as palavras que você foi ordenado a testemunhar para as nações. Se pegarmos todo o contexto, desde o momento em que o Senhor Jesus envia os discípulos, e é assunto aos céus, tendo orientado os discípulos, envia o seu Espírito para que eles sejam essas testemunhas, o que o Espírito Santo do Senhor está dizendo é, vai agora então e completa o serviço, vai agora então e completa aquilo que foi entregue a vocês para fazer. Quando o Espírito Santo do Senhor vier sobre a casa de Israel, então vocês vão ser a testemunha dele, tanto em Samaria, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Agora chegou o momento dos confins da terra. Deus sendo de fato anunciado a todos os povos como sendo o Deus de todos os povos. Pedro convida esses homens a entrar, eles entram no dia que eles entram então em Cesareia, eles partem para Cesareia. Cornélio estava lá esperando por eles e reuniu, versículo 24, diz que Cornélio reuniu seus parentes e amigos íntimos. Cornélio era um homem piedoso, Cornélio era um homem que cria naquilo que Deus estava revelando através do seu povo. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e se prostra diante dele. Lucas diz assim, o adorou. Pedro o levantou dizendo, ergue-te,
que eu também sou homem. Cornélio, você é um homem piedoso, mas você ainda não entendeu também tudo. Igreja, Jerusalém, Israel, judeus e gentios estão aqui se amoldando àquilo que é a ação de Deus e a revelação de Deus. De um lado, não está entendendo bem, mas está ali se submetendo e sendo conduzido. Do outro lado, o outro está empolgado, querendo saber mais, mas ainda assim conduzido pelas suas próprias influências culturais. Se prostra diante de Pedro. Pedro diz: eu sou homem, tá? Não vem com esse negócio não. Não vem com esse negócio de beijar meus pés. Imagina, hein? Pedrão lá, com aquele jeito que todas as narrativas mostram que ele tinha. Versículo 27, ele encontra então muitos reunidos ali, e a partir do 28 diz que Pedro agora se dirige a eles dizendo: vós bem sabeis que é próprio a um judeu. Veja, esse é o tema do negócio, esse assunto e essa fala se repete. É proibido a um judeu assentar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. E se lermos os 2 capítulos juntos, vamos observar, isso está aqui latente. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Tinha homem na visão? Percebe aquilo que o Espírito do Senhor estava ensinando a Pedro? A ideia do demonstrou aqui ele expôs aos meus olhos aquilo que eu não via. Isso é conversão. Isso é mudança da maneira que nós enxergamos as coisas. E só quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor com aqueles que Ele escolheu. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio. E Cornélio explica então tudo o que aconteceu na visão a ele. Versículo 31. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, achado na casa de Simão. Versículo 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, e é aqui que eu quero que você mantenha a sua atenção. Prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Pedro, você é uma testemunha de Cristo, e nós estamos aqui prontos para receber a mensagem que nós ainda não temos, porque o Senhor entregou a vocês e nós queremos saber. Pedro fala a ele então dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que Pedro está dizendo agora eu sei que Deus escolhe dentre todas as nações o seu povo. Pelo contrário, em qualquer nação, versículo 35, aquele que o teme e faz o que é justo e lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém.
ao qual também tiraram a sua vida, pendurando-o no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por ele, isso é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu sangue todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Cornélio tinha tido uma parte somente da revelação, agora a revelação se consuma também aos olhos, é exposta também aos olhos de Cornélio. O Deus de Israel é o Deus que enviou então ao seu Filho Jesus Cristo, o ungiu com o Espírito Santo e poder, e agora aqueles que creem em Jesus Cristo são também remidos pelos seus próprios pecados, simplesmente pela fé que é posta nele. Versículo 45, Pedro ainda diz, Lucas, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 44 narra então como o Espírito Santo caiu sobre eles, a ideia é, apoderou-se dele, foi derramado de forma tsunâmica sobre eles, de forma que não se pode conter, e esse é o impacto que os discípulos, os fiéis que eram judeus, quando usa-se o termo da circuncisão, eles têm esse impacto, porque o Senhor está demonstrando na história, no tempo e no espaço, que todos os povos agora, sendo parte da igreja do Senhor Jesus, também terão o Espírito Santo do Senhor, e só por esse Espírito Santo do Senhor é que eles podem ser povo de Deus, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém agora recusar a água para que não sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ora, o Senhor os transformou, o Senhor os regenerou, o Senhor trouxe a clareza do seu evangelho ao coração deles, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre eles. Eles precisam agora do rito final. O rito do batismo é um rito de ratificação da aliança que Deus fez com o seu povo. Agora então eles são batizados em nome de Jesus, versículo 48. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Observe, irmãos, para que a gente possa pensar nesse contexto inteiro, mas encontrarmos algumas aplicações para a nossa vida prática. Aplicações essas que penso eu que podemos fazer, mas rogo a Deus que Ele também faça ao seu coração, naqueles aspectos em que nós não vamos alcançar, mas que o Espírito Santo do Senhor pode alcançar no seu coração, te dando essa mesma clareza do Evangelho e como isso se aplica à nossa vida. Há prosélitos, ou há um prosélito do portão que nos é apresentado aqui, e nós chamamos de um crente judaizante. Um homem que andava de acordo com a luz que havia recebido, um homem que andava com aquilo que havia sido revelado no Antigo Testamento. Por isso eu quero pensar aqui na realidade que se apresenta diante de nós. É que cronologicamente Cornélio já estava vivendo o tempo da nova aliança, mas a sua fé e a sua visão ainda estavam na antiga aliança. Você entende isso? O tempo da nova aliança havia sido inaugurado em Cristo Jesus, o Espírito Santo já havia descido, o Evangelho estava se expandindo, mas a fé de Cornélio ainda era nos limites daquilo que a revelação havia dado a ele no Antigo Testamento. A bem verdade, nós precisamos reconhecer que cronologicamente nós estamos vivendo a nova aliança em Cristo Jesus, mas que nossa fé
nossa cosmovisão, nosso entendimento do relacionamento com Deus, muitas vezes ainda estão nos limites da luz que foi revelada até a antiga aliança, e não com toda a luz que a nova aliança, o Novo Testamento, a vida em Cristo Jesus traz para o seu povo. O que eu quero dizer é que há crentes que não compreenderam ainda a luz do Evangelho plenamente e ainda buscam salvação, mesmo sabendo que não têm justiça própria, mesmo sabendo que neles não habita justiça alguma. Ainda há crentes vivendo e tentando buscar um relacionamento com Deus como se eles fossem crentes judaizantes, como se eles não pudessem entrar na presença de Deus plenamente, como se eles estivessem simplesmente entrando ou chegando até o portão. São os crentes do portão, dali não passa. É como se eles, por sua própria justiça, tentassem satisfazer a necessidade da lei e da santidade de Deus. Eles sabem que não podem satisfazer, eles sabem que já houve um sacrifício, mas ainda assim eles ficam tentando se manter nessa realidade, que é uma realidade de pouca luz do Evangelho. É como se apenas metade de uma sala tivesse sido iluminada. E quando o Evangelho em Cristo Jesus é anunciado e a nova aliança é estabelecida, há uma luz que raia e que brilha, iluminando todo o ambiente e nos fazendo perceber os detalhes da vida em Cristo, os detalhes da vida que podemos ter com Deus em Cristo Jesus, não mais tentando fazer com que nossas esmolas, nossas orações sejam sempre uma busca por um perdão e uma tentativa de alcançar a presença de Deus, mas todo esse movimento já seja um movimento de gratidão, porque em Cristo Jesus nós já fomos alcançados. Mas ainda há crentes que também mantêm muitos no limite do portão. Assim como há crentes que olham para si mesmos e a sua própria teologia, a sua própria doutrina os impede de desfrutar as bênçãos, as benesses da aliança em Cristo Jesus. Há também crentes que, não entrando e não participando, mantêm a muitos outros crentes nos limites do portão também, por não compreenderem a mesma luz do Evangelho, que nos justifica diante de Deus por meio de Cristo Jesus e somente pela fé, não pelas obras ou não pelas orações que oferecemos. Alguns não entram, mas outros avançam nesses limites, nem entrando e nem deixando que outros entrem. Aqueles que se atêm às camadas mais superficiais das leis do Antigo Testamento e, numa situação pior que a de Cornélio, eles tentam abraçar o Deus único de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, mas eles também tentam seguir todas as leis cerimoniais ainda, eles ainda tentam seguir as leis civis, e eles tentam ainda dizer que todos os povos ainda deviam se manter debaixo da lei civil e fazer as coisas do jeito que Israel fazia, e tentam dizer que a igreja tem o papel hoje no mundo de fazer com que todo o Estado se submeta às leis de Deus. Não compreendem que o reino do Senhor Jesus não é desse mundo, e aquilo que Ele está instaurando na terra não é parte desse governo estatal, que a igreja não tem relação com esse governo no sentido de assumir o Estado e governar o mundo, mas a igreja tem o papel de ser sal, de ser luz nessa terra, de forma que absolutamente todas as esferas e camadas da sociedade sejam afetadas pela pregação do Evangelho. Muitos crentes que atrapalham sua própria vida e sua própria caminhada por se aterem a legalismos por causa do Antigo Testamento e não compreendendo a revelação como um todo, também atrapalham a vida de outros que tentam viver na plenitude do Evangelho da graça, da justificação somente, mas os criticam dizendo: não é assim, é preciso praticar aquilo que ainda estava na antiga aliança. Cronologicamente, estamos na nova aliança, mas nossa fé e nossas práticas
certamente podem permanecer na antiga. Cronologicamente, nós estamos em Cristo, o sangue foi derramado, o sangue da nova aliança foi derramado, mas nossa fé e nossas crenças podem completamente permanecer nas crenças da antiga aliança. O evangelicalismo brasileiro é especialista nisso. No evangelicalismo brasileiro, não compreender a nova aliança em Cristo, o progresso da revelação, o espírito da lei e os aspectos técnicos da lei que são abolidos em Cristo, mas ainda permanecem no seu âmago e no espírito que nele está, fazem com que muitas vezes os cultos ou nos cultos evangélicos exista a presença de shofar, exista a presença de símbolos judaicos, existe a presença muitas vezes da própria estrela de Davi, mas há muitos crentes que tentam buscar uma fé reformada, compreender os limites daquilo que continua e daquilo que é deixado, que é descontinuado, mas ainda assim, nas suas práticas permanecem numa constante crise, como que tentando prezar pela santidade de Deus, não por aquilo que Cristo já realizou, mas pelos seus próprios atos. Atos de justiça que possam concretizar ou explicar ou anunciar sobre a santidade desse Deus. Em Cristo Jesus, aquilo que tinha toda uma pompa, aquilo que era suntuoso, toda a ostentação dos símbolos, dos templos no Antigo Testamento, em Cristo Jesus, simplesmente virou o nosso coração. O templo não precisa mais de nenhuma elaboração, a não ser aquela que o próprio Senhor realizou e fez, de forma sozinha, isolada, sem a participação de ninguém. Só o Senhor é que fez com que o seu coração e o meu viessem à existência. Esse templo, que não é feito por mãos humanas, é o lugar da adoração na nova aliança. Por isso, pode ser embaixo de uma árvore, por isso, pode ser no nosso quarto, por isso, pode ser quando estamos juntos, por isso, pode ser quando você está no banheiro. Sim, o Espírito Santo habita em nós, no seu povo, nós que cremos em Jesus Cristo. Essa consciência precisa fazer parte cada vez mais de todo o nosso ser, para que possamos participar dos sacramentos, sem confundi-los com os rituais veterotestamentários, mas compreender que esses rituais esclarecem para nós a profundidade e a beleza desses sacramentos tão simples, mas que têm um significado tão profundo, e esse significado foi aplicado no meu e no seu coração. Que o Senhor nos abençoe, nos fazendo compreender que, como Pedro, nós precisamos avançar, mas como Cornélio, nós também precisamos. Que o Senhor nos abençoe, nos fazendo compreender que o mundo é chamado a se curvar diante de Jesus Cristo, e eu e você não podemos negociar essa mensagem. Não há outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos.